pela presença da nossa irmã Rita Cristina do Som, subcoordenadora do Som, e que sempre nos traz mensagens muito importantes e mensagens muito sensitivas. E o tema de hoje é um desses temas que mexe com as fibras mais íntimas de cada um de nós, de uma nova maneira de ver também a vida. Rita, já estou te agradecendo por tudo que vem. Obrigado. Boa tarde a todos. Mais uma vez eu agradeço a generosa apresentação. Agradeço, mas não mereço. Nossa reverência e gratidão ao Senhor da vida, ao nosso Senhor Jesus Cristo, nosso governador espiritual, Maria, nossa Mãe Santíssima, Frei Luiz, nosso benfeitor que nos acolhe com tanto carinho, Dr. Luiz da Rocha Lima, dá nome a esse santuário, né? Nossos generosos mentores e espíritos protetores que estejam conosco, nos inspirando, nos conduzindo mais uma vez. O tema proposto, então, para o dia de hoje, motivos de resignação. Tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas animai-vos, eu venci o mundo. Jesus, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Emmanuel, no livro Vinha de Luz, vai nos dizer que a palavra do Cristo está sempre fundamentada no espírito de serviço, a fim de que os discípulos não se esqueçam e não se enganem no capítulo da tranquilidade. Jesus sempre reconheceu a enorme quantidade, diversidade de aflições no mundo, mas não nos iludiu. Mas sempre nos estimulava também a caminharmos com coragem, com resignação, confiantes na misericórdia do Pai. A terra é escola de trabalho incessante. Obstáculos e sofrimentos são orientadores da criatura num processo de educação. Conservar a paz em Cristo não é deter a paz no mundo. É indispensável, portanto, renovar-se a concepção de paz na mente do homem, para ajustá-lo à missão que foi chamado a cumprir perante a obra divina em favor de si mesmo. É encontrado tesouro eterno de bênção nas obrigações de cada dia. Não pode ser desculpa para fugir ao serviço. É antes aceitá-lo onde, como e quando determine a vontade daquele que prossegue em ação redentora junto de nós em toda a terra. O discípulo fiel sabe que ele tem deveres a cumprir em todos os instantes da existência. Daqui. Alcançando semelhante zona de compreensão, conhece o segredo da paz em Jesus, com o máximo de lutas na terra. Para ele continuam batalhas, atritos, trabalho e testemunhos no planeta. Entretanto, nenhuma situação externa lhe modifica a serenidade interior, porque ele já atingiu o luminoso caminho da tranquilidade fundamental. Foi muito bem explicado aqui pelo nosso professor William, né? Como referência bibliográfica, nós temos o livro Estude e Viva, pelos espíritos Emmanuel e André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. O Evangelho segundo o Espiritismo, na codificação
de Allan Kardec. Aliás, ontem, né, dia 3 de outubro, 219 anos do nascimento do nosso codificador. A nossa gratidão também a ele, né? Livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, e roteiro sistematizado do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo da Fundação Allan Kardec. Consultando o dicionário, vamos encontrar resignação como sujeição paciente às contrariedades da vida, conformidade. Esse é o direitinho. Mas para o Espiritismo, não é apenas a simples sujeição, a aceitação passiva das aflições, muito menos significa uma exaltação ao sofrimento. O Espírito André Luiz vai nos convidar a estudarmos a resignação em Jesus Cristo. No livro Estude Viva, capítulo 33, quando ele nos diz: a cruz do Mestre não é um símbolo de apassivamento à frente da astúcia e da crueldade, e sim mensagem de resistência, resistência contra a mentira e a criminalidade mascaradas de religião, num protesto firme que perdura até hoje. O Espírito Lázaro nos ensina que a resignação, na verdade, é uma virtude muito importante e também ativa, assim como a obediência está presente em todos os pontos da doutrina de Jesus, possuidor de todas as virtudes, que as exemplificou e as vivenciou, sendo o nosso maior exemplo de resignação. Já a virtude é conceituada como ação, mas uma ação virtuosa, disposição constante do espírito que nos induz a exercer o bem e a evitar o mal. A resignação não pode ser usada como desculpa para fugir ao serviço que nos cabe realizar. E aí Emmanuel nos orienta. Estejamos serenos na dificuldade e operosos na prática do bem, à frente de quaisquer circunstâncias. Não é assim, professor, não é assim que o senhor ensinou para a gente? Né? A aquisição de uma virtude exige esforço e possui o poder de nos elevar, o que já é um excelente motivo para nos resignarmos, não é verdade? Nosso objetivo maior não é a nossa evolução? A obediência e a resignação, elas não são a negação de um sentimento, da vontade, não. Como todo mundo, quer dizer, como muitos pensam, né? O Espírito Lázaro, então, vai nos ensinar, vai dar mais luz a essa questão, e o codificador vai registrar a mensagem dele no capítulo 9, item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vai nos dizer: a obediência é o consentimento da razão. Então, após o raciocínio, né, a análise, é a razão que vai dizer sim. Ao passo que a resignação é o consentimento do coração. Importa em sentimento, importa interiorizar e realmente sentir o que você está praticando. É o nosso sentimento que vai dar ensejo à resignação, mas não dispensa a compreensão. De origem espanhola, Ángel Aguaró vai jogar mais luz aqui para a gente na questão. Ele vai dizer que a resignação é o assentimento da alma ao inevitável, mas, né, sem o conhecimento, não pode a alma ter consciência do que é evitável e do que não é. E quando bem compreendida, André Luiz nos diz que a resignação tem o poder de anular o impacto do sofrimento. Não vamos fugir da lei divina, mas tem o poder de anular esse impacto. Já é mais um motivo para nos resignarmos, né? Vamos encontrar o tema, então, em 2 itens do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º.
Bem-aventurados os aflitos. No item de número 12, o codificador vai nos trazer a explicação sobre a máxima de Jesus, quando ele nos diz: por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento como o prelúdio da cura. A compensação, então, está condicionada ao proveito da lição. Reclamar não ajuda. Revoltar é não aceitar os desígnios superiores, mas a resignação, uma aceitação consciente e operosa, leva ao agradecimento. Por saber que o sofrimento é um sinal, é um anúncio de que a cura está próxima. E quanto mais incisivo, quanto maior o sofrimento, é um sinal que a proximidade está mais evidenciada, evidencia a proximidade justamente dessa cura. Vai nos alertar o espírito André Luiz, no livro Estude Viva. Os soluços de dor são compreensíveis até o ponto em que não atingem a fermentação da revolta, porque, depois disso, se convertem todos eles em censura infeliz aos planos do céu. E já sabemos que Deus é justo e bom, nada nos acontece por acaso. Toda revolta humana é absurda e impotente, nos ensina Liz de Vasconcelos. Já no último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, no item de número 30, no prefácio, o codificador nos diz que a cura de uma enfermidade é o resultado dos meios dolorosos que se empregaram para combatê-la. Em todos os casos, devemos submeter-nos à vontade de Deus, suportar com coragem as tribulações da vida, se queremos que elas nos sejam levadas em conta. Por vezes, então, para alcançar a cura, temos que sorver aquele remédio amargo, nos submeter a tratamentos dolorosos e torturantes, mas é necessário. E para ter proveito, nós temos que estar munidos de coragem e aceitação construtiva dos desígnios do Criador. Do contrário, não será computado como resgate esse sofrimento, né? Ou mesmo como uma provação bem suportada. E teremos que recomeçar, né? Teremos sofrido sem proveito. Emmanuel, no livro Inspiração, nos diz que a aceitação construtiva será sempre, talvez, mais da metade dos ingredientes de solução a qualquer dos problemas que, porventura, nos aflijam. Mais um motivo para nos dignarmos, né? Retornando ao item 12, então, continua o codificador. Deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. O sofrimento pode ser traduzido por felicidade, quando bem aproveitada a lição, porque é uma oportunidade abençoada de equitação com as leis divinas. Assim, não é outro estímulo para a resignação? Nos fala ainda que vai nos livrar de séculos de sofrimentos no futuro. Sabemos que o espírito é eterno, mas se numa curta existência podemos evitar séculos de sofrimentos, é um ótimo desconto na contabilidade divina, muito melhor do que aquele feirão do Serasa, não é verdade? Não é mais um excelente motivo para nos resignarmos diante do sofrimento? O codificador até compara a um grande devedor
que pode quitar a sua dívida pagando somente 1/100º dela. Nos recomenda, então, Lins de Vasconcelos: aproveitemos a bênção da dor na amortização dos débitos seculares que nos ferreteiam as almas, perseverando resignadamente no posto de sentinela do bem. A aceitação, então, ela deve ser de forma ativa, buscando recompor a harmonia quebrada pelos nossos equívocos. Assim, nos levará à libertação da falta e não precisaremos recomeçar. A libertação virá, mas virá desde que não cometamos novas faltas, que estejamos submissos à vontade de Deus, sem reclamar e servindo, sob quaisquer circunstâncias. Do contrário, perderemos o fruto, o aproveitamento e teremos sofrido em vão. E vamos ter que recomeçar a lição, mas nem sempre nas mesmas condições e frequentemente em situações mais difíceis. Mais um motivo. Já tivemos oportunidade de desenvolver um pequeno estudo sobre a razão de ser da dor. Sendo o Pai a perfeição absoluta, suas leis são justas e visam o mais adequado, o melhor para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa evolução, para chegarmos até Ele. Então, por mais duro e desafiador que nos pareça, é sempre o remédio justo. Já no item 13, nos diz o codificador: o homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo por que encare a vida terrena. Ora, aquele que a encara pelo prisma da vida espiritual, apanha num golpe de vista a vida corpórea. Daí, tira a ele uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à da alma. Então, mais uma vez, nos alerta para a importância da nossa conduta diante das aflições, com possibilidade de amenizar as provações, porque a visão além da existência presente, compreender a impermanência da vida corpórea, saber quanto é breve a reencarnação e que a eternidade nos aguarda, nos leva à resignação, resultando ainda em benefícios para a nossa saúde integral. Moderando os nossos desejos, dando à vida material o valor relativo que lhe é peculiar, aceitando as experiências, não são castigos, são experiências, sem vitimização, mas com atitude consciente e ativa, já sabemos que temos vários motivos para nos resignarmos e, praticando bem, poderemos suavizar as nossas aflições. Mas não podemos desanimar, tenhamos coragem e fé. Nos ensina o Espírito Lacordaire, no capítulo 5º ainda, e agora no item 18. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações, desde que vos falte coragem. Nós temos a prece por apoio. Contudo, não basta, é preciso que se tenha uma fé viva na bondade de Deus. O fardo é proporcional não estou conseguindo ler aqui. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa o será a resignação e a coragem. Citamos o maior exemplo de resignação, o nosso querido Mestre e Senhor, viajor mais importante da Terra, que também passou pelo oceano de suor e lágrimas, orando e servindo. E podemos pensar que nós não somos capazes de suportar grandes sofrimentos. Visto que Jesus, tudo bem, Jesus conseguiu, né?
que ele está muito acima de nós. E é um fato, porque ele é um espírito puro. Porém, nós temos exemplos mais próximos de nós. Jerônimo Mendonça, conhecido como o Gigante Deitado. Ele teve uma vida normal até a sua adolescência. Mas vitimado por uma doença degenerativa, passou a ter problemas de locomoção. Inicialmente, ele passou a andar de muletas. Posteriormente, cadeira de rodas. Até que se viu preso numa cama ortopédica. E assim permaneceu por cerca de 32 anos. Ele era levado, juntamente com a sua cama ortopédica, pelos amigos, para fazer palestras espíritas. Também era cego, ficou cego. Se utilizava de um saco pesado junto ao peito, para amenizar a dor da angina. Mas era bem-humorado. Ele era alegre, cumpria os seus deveres, participava de atividades sociais, conviveu com Chico Xavier. Ele também era cantor. Além de palestrante, era também escritor. Certa feita, Dr. Fritz falou para ele que ele sofria da doença do 3-6. Cama, karma e calma. Experimentou situações muito dolorosas, né? Fruto de grandes equívocos de reencarnações passadas, conforme consta no livro Jerônimo Mendonça, Sua Vida e Sua Obra. Reencarnações nas quais ele deu lugar à crueldade, à feitiçaria, à ociosidade, à licenciosidade. Mas vale a pena conhecermos a história, né, desse irmão tão resignado. Temos muito a aprender com ele. Caibar Schutel, no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, reforça o que foi dito anteriormente. A resignação é a coragem da virtude. Ela eleva, ela dignifica, enaltece, santifica. Mas, no pequeno grande livro, A Vida e o Culto de Santo Antônio, no capítulo de número 1, o nosso benfeitor, Frei Luís, vai nos dizer que a resignação é doce bálsamo para os nossos corações. Quem não conhece o livro, né, está perdendo uma oportunidade. Já aprendemos com Dona Ivone da Amaral Pereira. Se você quer o auxílio, né, de uma entidade, você tem que entrar no psiquismo dela, conhecer a sua obra, para você conhecer o autor. Na livraria tem o livro, tá? Assim, meus irmãos, devemos nos interessar pelo aprendizado trazido pelas experiências, mesmo que não sejam do nosso agrado, mesmo que não atenda aos nossos interesses nem às nossas expectativas. Mais uma vez o senador, confiar em Deus nos dias de céu azul, mas igualmente confiar em sua divina providência nas horas de tempestade. Acolher a dor como sendo preparação da alegria, atravessar a provação entesourando experiência, observar as leis da vida e acatá-las, compreendendo que dificuldade é instrução imprescindível. Entendemos que a resignação é uma aquisição do espírito que domina as suas más inclinações, amadurece e mantém uma postura ativa e otimista, mesmo em condições adversas.
Emmanuel vai nos dizer também, para que nós não nos esqueçamos, porém, de que nunca estamos sem a presença de misericórdia divina, junto às ocorrências da divina justiça, que o sofrimento é invariavelmente reduzido ao mínimo para cada um de nós, que tudo se renova para o bem de todos e que Deus nos concede sempre o melhor. Logo, nós temos vários e bons motivos para nos resignarmos. A certeza de um Pai amoroso, justo e bom. A lei é de amor, gente, não é de castigo, não. Sabemos que estamos submetidos às suas leis sábias e justas e que tudo o que nos acontece concorre para o nosso bem, concorre para a nossa evolução. Sabemos que as dores são consequências das nossas escolhas equivocadas e que, bem suportadas, levarão à cura e quitação dos nossos débitos, com generoso desconto. Ele sabe a nossa pequenez, a nossa fragilidade. Esse desconto perante as leis divinas, visto que uma existência é um sopro perante a eternidade. Emmanuel vai dizer que é um relâmpago. Uma existência é um relâmpago diante da eternidade. Então, com esse proceder, vai evitar séculos de sofrimentos no porvir e estará liberto. Mas tudo passa pela forma como lidamos com as nossas dores, como as suportamos, que exige uma resignação, mas a resignação, já tivemos a oportunidade de ver, né? Proativa. Então, meus irmãos, já finalizando, tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas animai-vos, tende bom ânimo. Eu venci o mundo, Jesus. Então, meus irmãos, em todos os momentos, principalmente nos mais difíceis, elevemos nossos pensamentos e sintamos a presença do nosso Senhor Jesus Cristo envolver os nossos corações. Por isso, suplicamos. Vem, Jesus. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Aumenta um bocadinho, por favor. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus.
rumo à luz. Gratidão, paz e bem a todos.